mostrar aqui, resuminho rapidamente do que foi a aula gravada, né? Essa aula que eu gravei dessa semana, comecei a falar de trabalho e energia. Dois assuntos muito importantes, vocês têm que compreender, que vocês vão resolver várias e várias e várias questões com esses conceitos de trabalho e energia. As questões que vocês fizeram lá na cinemática, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Você pode fazer aqueles casos de queda livre, lançamento vertical, tudo com trabalho e energia. Tudo com energia cinética, energia potencial gravitacional, algumas energias que vamos estudar, tá? E fica muito mais rápido e fácil de fazer. E é o assunto que a gente vai começar a ver hoje, tá bom? Olha, primeiro faça uma pergunta. Dá trabalho você arrastar, empurrar, enfim, esse carrinho aqui, ó, fazendo uma certa força sobre ele por uma certa distância? Dá trabalho? É difícil? Você vai gastar energia? Vai ter um esforço com isso? 10 metros de distância. Uma distância até, né? Dependendo da massa ali do carrinho, até difícil, não é assim? E se fosse um carrinho sobre o outro, hein? E se fosse 100 quilogramas? Dá mais trabalho? É mais difícil? Você vai ter mais esforço? A resposta é sim, não é? Tá. E se esse carrinho tivesse esses 100 quilogramas aí e a distância fosse o dobro, fosse 20 metros, maior, uma distância maior ainda, dá mais trabalho? É mais difícil? Você responde sim, não é mesmo? Trabalho, então, eu defini lá na aula gravada, ó, como sendo a força vezes a distância aplicada. A força aplicada vezes a distância deslocada ali, né? Se você dobra, triplica, quadruplica a força, aumenta o trabalho, tá? Se você pega a distância e dobra, por exemplo, é mais difícil, dá mais trabalho, você gasta mais energia, tá bom? Olha só, por exemplo, você já foi lá na roça, na plantação de melancia? Quem já viu uma plantação de melancia? Quem já viu? Quero ver, hein? Plantação de melancia. Pois é, respondeu a presença aí, ele esqueceu de responder na aula passada, respondeu agora e foi embora. Plantação de melancia. É uma plantação assim, é uma árvore grande assim, gente, ó. Uma árvore grande, tá cheio de melancia e você pega do pé. Já viu uma plantação de melancia? Quem já viu? É uma árvore assim, uns 10 metros de altura, não é? Claro que não. Deus me livre. Pensou se a melancia estivesse dando em pé, né? Em pé de. Jaca até dá, né? Jaca até grande dá em pé, né? Engraçado. Mas melancia não. Melancia dá no chão, né? Quem já viu o pé de melancia aí, caía na cabeça de um e, né, Gabriela? Matava legal. Deus me livre. Imagina. A energia que ia ser transferida da melancia para a cabeça da pessoa. A gente vai depois até falar disso. Vou até falar disso, boa ideia. Você imagina se um pé de melancia fosse, tarará, caísse na cabeça da pessoa. Ah, não, falo da jaca logo depois, né? Bom, enfim, estou conversando comigo mesmo aqui. Você lá na roça. Aí você pega aquela melancia grandona, bitela, né? Bitela é grandona, tá? Bitela, grandona. Aí você fala, vou levar pra gente na casa. Aí você leva, põe sobre o seu ombro. Você pega duas de uma vez, põe um em cada uma. Eu sou macho, sou mulher forte, sou homem forte. Eu pego duas, são duas. E aí você tá levando. Passa 10 metros, você tá cansado. Você deixa uma. Passa mais 10 metros. Nossa, a melancia parece que tá pesando mais, velho. A melancia tá ficando cada vez mais pesada. Você está gastando mais energia. Você está tendo um trabalho danado para carregar aquela melancia. Um esforço danado, não é? Você come, para e come, né? Não, você não come, você não tem faca nem nada, é difícil de quebrar, Bianca. Aí você deixa aquela melancia grande, eram duas, aí ficou só uma, deixa aquela uma e pega ali na roça ainda, andando no meio da roça, pega aquela menorzinha e leva. Opa, agora sim, tá levezinha. Já aconteceu comigo, tô contando que já aconteceu. Talvez com você também.
E aí dá um trabalho danado. Ou seja, quanto mais você anda, 20 metros, por exemplo, 50 metros, 100 metros, o trabalho é maior, o gasto de energia, o seu gasto de energia é maior. Então, o trabalho é isso. Aí eu falei um pouco que é a força vezes distância. Claro, considerando a força constante, por exemplo, aqui 100 newtons, ó. 100 newtons empurrando o tempo todo com 100 newtons. E na mesma direção do deslocamento. Porque na aula que vem, na semana que vem, aliás, eu vou falar quando a força não for constante. Essa fórmula vai mudar um pouquinho, tá? E se ela não estiver na mesma direção do deslocamento, essa fórmula vai mudar um pouquinho. Mas a princípio é isso, força vezes distância. Coloquei a princípio, tá? Para você entender. E aí, se você então tem a força de 100 newtons, tá aqui, ó, pergunta 3. Força 100 newtons, distância 20 metros, então dá 100 vezes 20, 2.000 newton vezes metro. Newton vezes metro, eu dou o nome de joule. Aí eu falei que o que é joule? Joule é unidade de trabalho. Unidade de trabalho, tá certo? Newton vezes metro é o mesmo que joule. Depois pesquisa um pouquinho a biografia de Joule, tá? Ele deu várias contribuições para a física. Tá, definimos trabalho, e aí vimos que trabalho é uma transferência de energia, né, na aula gravada lá, se você não assistiu, vai assistir ainda, né? À toa que eu estou fazendo esse resuminho aqui rápido para a gente fazer as questões, você não ficar, talvez, perdido, tá? Transferência de energia, aí eu provei aqui, ó, fiz uma prova aqui, não precisa saber fazer essa prova não, tá? Volta na questão 3, tá aqui. Aí eu fiz uma prova só para definir uma energia chamada energia cinética. Energia cinética, tá bom? Energia associada a movimento. Quando você tem velocidade, você tem energia, chamada o quê? Energia cinética. Energia do movimento. Movimento, ó, 2. Para lembrar do mv quadrado. mv é movimento. Beleza? Pronto aí, Bianca? Então, energia do movimento, dividido por 2. Por que que foi definido assim? Porque eu cheguei nessa relação aqui, ó. E como trabalham transferência de energia, eu estou diminuindo dois termos que são semelhantes. Só que aqui é a velocidade final, aqui é inicial. Então, eu chamei cada termo de energia cinética. Uma é final, outra é inicial, tá? E aí ficou, então, o teorema do trabalho. A Professor, energia cinética. volta lá naquela questão 3 só mais uma vez, porque Volto eu não sim. entendi, ó. Deu 100 newtons, são 100 quilos, né? Por que que deu 100 newtons? Eu não entendi. Não, não, eu chutei, eu coloquei 100 newtons. Poderia ser qualquer valor aqui, ó. Tá? Eu não falei quanto que era a Ah, tá. aceleração, não. Isso. Se perguntar a aceleração, seria um no caso, né? Um. Porque a massa é Ah, 100. sim. Isso. Obrigada. Nada. A massa é 100. Aí eu falei que eu coloco uma força de 100. É porque coincidiu a força ser igual à massa, mas nem sempre. Eu coloquei aqui um valor aleatório. 100. Então, você tem essa diferença de energia cinética, ou seja, variação da energia cinética, como sendo o trabalho da força resultante. Aí eu falei, gente, é o trabalho da resultante, não é de qualquer força, tá? Aqui eu estou falando para vocês também. É trabalho da resultante. Aí eu fiz um exemplo. Aí vamos para a aula de hoje, então. Vamos usar essas duas fórmulas, tá? Cadê? Aula online. Questão 7 aqui, ó. Questão 7, a gente vai primeiro trabalhar com a fórmula de trabalho geral, né? Depois, a questão 8, a gente usa o teorema do trabalho. A componente tangencial da força resultante, F, que age em um ponto material, varia com o deslocamento, de acordo com esse gráfico. Força e distância. Determine o trabalho realizado por essa força de 0 a 10, de 10 a 30 e de 0 a 30. Tá, quem pode me falar mesmo qual que é a forma de trabalho? Quem lembra aí que eu falei agora há pouco? Já esqueci, gente. Qual que é a forma de trabalho, hein? Trabalho, qual que é? Isso, força vezes distância. Você pega a força, multiplica pela distância, isso é o trabalho do primeiro trecho, vamos dizer assim. Vamos dizer que seja do A até o B, 10 metros, tá? Se eu for desenhar aqui, ó, se eu for desenhar
um bloquinho. Por exemplo, você tem um bloquinho, aí você tem uma força nesse bloquinho aqui, uma força de 15 newtons. Essa força 1 aqui, 15 newtons. Esse bloquinho, ele vai deslocar 10 metros inicialmente, daqui até aqui. E depois vai andar mais 20, até 30, né? Então, ele vai andar daqui até aqui, 10 metros, do ponto A ao ponto B. Beleza? E aí ele tinha velocidade. Não, é isso. Tá. Força e distância? Bom, quanto que é a força, não é 15? E a distância? 10 metros? Isso vai dar o quê? Trabalho 1 vai dar 150 joules. Ou 150 newton vezes metro, que também é o correto, tá? Muito bem, Bianca. 150 newton vezes metro. Não é newton por metro, tá? É newton vezes metro. Ou newton metro, você pode emendar, falar newton metro, tá? Aqui, eu vou até colocar mais para cá, ó. Vou escrever aqui à frente. Isso aqui deu 150 newton metro. Ou newton. 150 joules. Ok. Nas próximas aulas eu não vou nem ficar escrevendo newton metro, não. Eu já vou escrever joules, porque joules é a unidade no SI, Sistema Internacional. Então pronto, a resposta da letra A é essa, 150 joules. A letra B é de 10 a 30 metros, então do ponto B ao ponto C, que eu estou chamando ali. Veja, essa letra A, na verdade, a gente fez a área. É a mesma coisa que fazer a área daquele retângulo, não é isso? É base vezes altura, vezes distância. O gráfico é força vezes distância. Na letra B, do mesmo jeito. Na letra B, eu posso fazer a área disso aqui, ó, que na verdade é o mesmo que jogar na fórmula. Força vezes distância, sendo a força igual a menos 15. Agora você começa a aplicar uma força contrária ao deslocamento, tá? Ali no gráfico, tem uma força negativa, e quando você tem uma força negativa, você tem um trabalho chamado resistente. O trabalho, quando é menor do que zero, ele tem um nome chamado trabalho resistente. Quando o trabalho é positivo, maior do que zero, que foi o caso inicial, na letra A, o trabalho ele é chamado motor, tá? É como se fosse um motor empurrando para frente. Trabalho motor. Então, você tinha um trabalho motor até 10 metros, aí você deixa de ter essa força de 15 para frente e começa a aplicar uma força de 15 para trás. Ele já tinha uma velocidade aqui em B, né? Para frente. Então, ele vai começar a frear. Então, o trabalho é resistente, está oferecendo a resistência. Essa força de newtons para trás, aqui, vai ficar até a posição 30 metros. Ou seja, vai dar quantos metros aqui, gente, agora de B até C? Responde para mim, para a gente colocar ali. Isso, 20 metros, não é? 20 metros, então vai ficar menos 15 newtons vezes 20 metros. Eu vou escrever isso aqui como sendo menos 300 joules. Beleza? Temos a resposta da B. Fácil demais, não é não? Ah, professor, se for fácil assim, continuar assim, tá ótimo. Mas é fácil, ó. 300 joules negativos. E a letra C, é só somar os dois. Ele quer saber do começo ao fim, de 0 até 30. Bom, 150 que eu tinha, menos 300 do segundo trecho, dá quanto? Vou fazer essa continha, não é? A letra C. Então, você tem que o trabalho total do trecho todo vai ser o trabalho do 1 mais o trabalho do 2. Então, vai ser 150 mais
menos 300. Isso vai dar menos 150 joules. Eu venho e respondo aqui a letra C, ó. 150, muito bem, claro. Tranquilo, acabou, ó. A número 7 já foi. Dúvidas da 7? A gente vai partir para 8. Um corpo com massa 2 kg tem velocidade de 5 metros por segundo. Beleza? Então tá aqui, ó. 2 quilogramas. Vamos destacar isso aqui. Tem velocidade 5 metros por segundo. No instante em que sobre ele passa a atuar uma força resultante, constante, e de mesma direção do deslocamento. Após percorrer uma distância d, a velocidade do corpo atinge o valor de 10. Então, 10 metros por segundo é a velocidade final dele. Depois de percorrer uma distância d, que ele não falou aqui, inicialmente. Aí pergunta, o trabalho realizado pela força resultante. Quanto é o trabalho realizado pela força resultante durante o deslocamento D? Como que eu faço essa? Quero sugestões. Maria Regina, você vai dar sugestão, mas é daqui a pouco. Primeiro eu queria dos outros. Eu sei que você talvez já até fez a questão. Queria saber dos demais. Quem pode me explicar como que eu faço para encontrar a força não, o trabalho dessa força resultante? Ele me deu massa, me deu velocidade inicial, me deu velocidade final. E aí? Agora quero ver, hein? Essa é a questão um pouco mais difícil. Vamos ver se vocês lembram do que eu falei da aula gravada aí, que eu mostrei agorinha. Tem alguém que quer abrir o microfone? Talvez tem gente escrevendo, mas até escrever tudo demora, né? Qual foi a pergunta, professor? Tá aqui, ó. Qual o trabalho da força? Me dá uma ideia para fazer isso. A ideia da Beatriz, energia cinética. Eu entendi, mas eu acho que os outros não entenderam, Beatriz. Seja mais clara, fala com a gente aí. Como assim? Porque está perguntando trabalho. Por que você está querendo encontrar energia cinética? Você está perguntando ao trabalho, Beatriz. Tic-tac, 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 tic-tac. A Isabela falou, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Mesma pergunta que eu faço para a Beatriz. Isabela, por que encontrar isso aí que você falou? Se a pergunta da questão não é essa. Se a pergunta da questão é trabalho. Vocês estão querendo calcular energia. Por quê? Não estou falando que está errado, não, tá? Na verdade, está no caminho. Eu sei que vocês entenderam, mas eu queria que vocês explicassem para a turma. Não? Alguém pode explicar? Pedro falou o seguinte: o trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. Ah, aí você fechou bonito, Pedro. Parabéns, ó, parabéns, muito bom. O Pedro falou o seguinte: professor, para encontrar o trabalho, pela fórmula do trabalho, estou imaginando o Pedro falando, ó, para encontrar o trabalho pela fórmula do trabalho, letra A, trabalho de uma força resultante, por exemplo, é a força resultante vezes a distância. Trabalho de qualquer força é a força vezes a distância, basicamente. Bom, quanto vale a força? Vamos jogar na fórmula? Quanto vale a força? Peraí, deixa eu ver quanto que vale. Uai, não tem o valor. E a distância? Vamos ver a distância? Percorre uma certa distância. Ué, não tem o valor. Ih, professor, não tem como jogar nessa fórmula do trabalho, não. Tem que anular a questão, se fosse questão de prova, né? Porque eu não tenho nem força nem distância, como é que eu encontro o trabalho, professor? Só que você não vai utilizar essa fórmula aqui, não, gente, ó. Porque você não tem força nem distância. Por isso que tem aquela fórmula teorema do trabalho. O teorema do trabalho, como eles três falaram, é a energia cinética. Então, se você encontrar primeiro a energia cinética final e a inicial e diminuir uma da outra,
E isso vai dar o trabalho. O trabalho da força resultante, ó, é o trabalho da força resultante, não é trabalho de qualquer força, tá? Eu deixei até claro isso na aula gravada, eu falei sobre isso. É o trabalho da resultante das forças. É igual a variação da energia cinética. Ou seja, final menos a energia cinética inicial. Tá certo? Ou seja, mv quadrado sobre 2 final menos mv quadrado sobre 2 inicial. Ah, professor, essa fórmula é difícil, é chata, é grande, né? Não, olha para você ver aqui, ó. A gente vai calcular cada um individualmente, vai ficar até mais fácil. O que é energia cinética? É energia do movimento. Então, eu vou desenhar primeiro um carrinho aqui, pronto, ó. Vou desenhar um bloquinho aqui. Pronto, um carrinho, um bloquinho. E aí você aplica uma força aqui para frente. E ele vai ter uma força resultante. Está na mesma direção. Tá escrito aqui, mesma direção, tá? Na verdade, eu tinha que falar que estaria na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Na verdade, faltou falar aqui na questão, mas vamos supor que esteja no mesmo sentido. Eu entendo que queria falar o mesmo sentido, mas é mesmo, vamos supor que esteja no mesmo sentido. Ele estava vindo para cá com certa velocidade, 5 metros por segundo, e você passa a atuar uma força nesse momento, e esse bloquinho, ele passa então a possuir, ele passa a se locomover aqui, e a possuir uma velocidade maior. E a velocidade final dele, depois de um certo tempo, de andar uma certa distância, passa a ser 10. Então aqui esses dados, ó, 10 e 5, velocidade final e inicial. Então vamos supor que ele andou uma certa distância, daqui para cá, que eu não sei quanto, tá? Não sei quanto, ele está empurrando ali constantemente com essa força, que não é variável, que tem a mesma direção e mesmo sentido, suponho eu, tá? Estou supondo assim, para ficar fazer desse jeito. Porque se fosse o contrário, sentido contrário, ele ia frear, né? Se está aumentando a velocidade, 5 para 10, então, mesmo sentido, tá bom? Maria Regina já até falou a resposta aí já, ó. Muito bom, Maria Regina, é isso mesmo. E aí, pronto, é isso. O que eu vou fazer primeiro, gente? Entenda bem essa questão. É o desfecho da aula, é o principal que você tem que entender. Eu vou calcular primeiro a energia cinética inicial. mv quadrado sobre 2 inicial. O que é energia cinética, professor? É energia associada ao movimento. Movimento, sim. Quando um objeto está se movimentando, quando ele tem certa velocidade, ele tem energia. Energia chamada cinética, tá? Movimento. Para você lembrar da fórmula. Então, pegando aqui a massa, que é 2. Velocidade inicial, que é 5, dividido por 2, você cancela o 2 com 2, dá 25 joules. Quer dizer, professor, que no começo ele tinha uma energia cinética inicial de 25 joules. Sim, ele tinha uma energia cinética inicial de 25 joules. Aqui ficou apertado, né? Deixa eu colocar mais para baixo aqui um pouco. Pronto. E aqui também. Não, aqui fica assim mesmo. Pronto. Então aqui ele tinha uma energia cinética inicial de 25 joules. 25 joules. Pronto. E quanto que é a energia cinética final dele? Bom, pega a fórmula de movimento. Movimento dividido por 2. Igual massa, velocidade final ao quadrado, dividido por 2. Isso vai dar, corta, corta, 100 joules. Então, no final, ele vai ter 100 joules de energia, tá? Pergunto, se ele tinha 25 no começo, e agora ele tem 100, teve um acréscimo de energia de quanto, gente? Não foi de 75 que a Maria Regina falou aí, ó? 75. Você ganhou 75. Isso é trabalho. Trabalho é a variação de energia do corpo. É a final menos a inicial. Então, se você pegar aqui, ó, trabalho da resultante igual energia cinética final menos energia cinética inicial, você vai encontrar 100 joules
menos 25 joules, que dá 75 joules. Entendeu o que é trabalho com essa fórmula? Trabalho é essa variação de energia, essa transferência. Olha, ele tinha certa energia no começo. Por quê? Porque ele tinha velocidade, ele tinha movimento. Então ele tinha energia cinética. Ele tinha quanto de energia? 25. Aí eu dei a ele, porque eu apliquei uma força a ele, eu dei a ele 75. Bom, se ele tinha 25, eu dei a ele 75, no final ele vai ficar com quanto? Com 100. Pronto, é isso. Beleza? Tranquilo. E acabou, e você entendeu essa fórmula de trabalho da resultante, que é a variação da energia cinética. Então aí você tem um casamento de trabalho com energia. A senhora energia casando com o senhor trabalho. Tá bom? Não é à toa que energia também é dada em joules, ó. Trabalho, então, é essa transferência de energia. Letra B. Ele quer saber o módulo da força resultante se o deslocamento for 10. Ó, Maria Regina, agora é fazer o quê, ó? Trabalho, né? Força vezes deslocamento. Definição de trabalho. Pronto. Trabalho não é 75, você acabou de encontrar. A força ele não quer saber. O deslocamento não é 10 metros. Então, quanto que é a força? 7,5 newtons. Essa foi a letra B. Letra A e letra B. Bom, acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal. Acabou, pessoal!